Legal. Bom, primeiramente, parabéns pela aprovação. Você passou em primeiro lugar do noturno, né? Foi. Obrigada. Já fez a matrícula? Já fiz. Já fiz. Então, queria que você contasse, que eu estava olhando no site da própria Faculdade de Saúde Pública, tem a prova de 2019, queria que você contasse um pouquinho como foi essa sua preparação. Primeiro, você estudava onde, Thaís? Eu estava fazendo nutrição na FMU. FMU, bacana. Isso. E como é que você ficou sabendo do processo de transferência? Então, na verdade, nessa quarentena aí, né, um dia eu estava no G1 para dar uma olhada no que estava acontecendo e apareceu lá, transferência externa. E eu não sabia que isso existia. Não sabia mesmo. E aí eu entrei, tinha vaga e tal, e aí comecei a pesquisar e tal. E aí eu coloquei, e aí o site de vocês apareceu, assim, logo no começo. Certo. E aí eu falei, poxa, acho que pode ser uma boa, assim, né? E aí fui, vi como funcionava e tal. E aí foi isso. Foi o seu projeto de quarentena, então. Foi. Ótimo projeto, né? Foi bom. E falando especificamente da primeira fase, as matérias específicas de que é bioquímica e genética, você já tinha uma base boa durante o ensino médio, a faculdade, bioquímica principalmente, já tinha visto isso no primeiro ano lá na FMU? Então, no ensino médio eu não lembro, que já faz bastante tempo, né? Inclusive é a minha segunda faculdade. Mas você formada, a primeira graduação é aonde? Eu fiz letras na PUC. Nossa, que mudança de carreira. Foi. Estou fazendo essa transição ainda. Eu trabalho como tradutora, né, já há muito tempo. Entendi. Mas aí, eu, enfim, sou vegana, né, e eu mudei minha alimentação, então eu tinha que pesquisar e ler, entender o que estava acontecendo, e eu falei, meu Deus, esse mundo da nutrição é muito incrível, e aí me apaixonei, eu falei, vou fazer faculdade, vou ser nutricionista, então. É um projeto de vida mesmo, então. Foi, para mim faz, sabe, é o que faz sentido para mim, então, encontrei. Bom, então, formada em letras, a parte de língua portuguesa relativamente foi simples para você na primeira fase, eu acredito. Para mim foi mais tranquilo, eu não dei tanta atenção assim, eu foquei em bioquímica e genética mesmo, né, que eu falei, é aí que vai fazer a diferença. Então, foi o que eu estudei bastante. E a parte de bioquímica você já tinha tido lá na FMU no começo? Tinha tido uma introdução, né, eu terminei o terceiro semestre lá na FMU, então eu tinha tido uma base, assim, mas no cursinho eu consegui aprofundar um pouco mais e li muito sobre o assunto, sabe? Fazer exercício, que é o que ajuda, né? Os exercícios anteriores, né? Bom que já tem um banco de dados grande aí referente a essas provas de bioquímica ou de genética, né? Sim, Você lembra da sua pontuação na primeira fase? Eu fiz 57 pontos. 57 pontos, você tinham 2 vagas para o noturno, né? Então, você deve ter concorrido com 6 pessoas. Será? Passam 3 por vaga para a segunda fase. Foi isso mesmo, verdade. Então, em caso de empate, acaba passando um pouquinho mais, então talvez 7 ou 8 pessoas. Uhum. Então a sua preparação na primeira fase foi basicamente revisar, fazer bastante exercício, tanto de bioquímica quanto de genética, já que você é formada em letras, então português ficou um pouquinho, já estava estudado, digamos assim. Eu refiz todas as provas, mas o meu foco maior foi bioquímica e genética mesmo, né? Que eu achei mais difícil. Eu não sei se você chegou a acessar o resultado no site da FUVEST, você lembra da sua pontuação das matérias específicas? Você falou que você foi 57 pontos no geral, mas você lembra? Eu acho que genética eu fui muito bem, eu fiquei até impressionada. Eu acho que eu acertei, tipo, 18 de 24, alguma coisa assim. 22, então quase quase gabaritou, então. Fui bem, eu fiquei, nossa, eu acertei tudo isso. Mas foi exercício atrás de exercício, assim, mesmo. Porque
Porque genética eu não tive tanta base na faculdade mesmo, foi estudando com vocês e por fora. Não, legal. E na segunda fase, porque eu estava olhando o edital da segunda fase, aí você começou a se dedicar à segunda fase só depois que teve a aprovação da primeira, ou não, já fazia uma coisa meio em paralelo? Como é que foi isso? Não, só depois que eu soube que eu passei na primeira fase, né? Eu Bacana. não sabia, então... É difícil se dedicar, né, sem ter a certeza que você vai fazer, mas a maioria é assim mesmo. Eu estava olhando o edital, né, da segunda fase, ele tem bastante, tem uma bibliografia extensa, assim, tem bastante disciplinas, né? Tanto, acho que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 disciplinas. Eu não sei se a prova desse ano foi igual à prova que tem disponível, inclusive, no site. Você deve ter acessado essa prova 19. É uma prova que falava da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. E era basicamente uma redação. Eu queria saber como você se preparou e como foi essa prova da segunda fase. Como é que foi a sua preparação para a segunda? Bom, eu li toda a bibliografia, né, de cabo a rabo, assim, que era bastante coisa. Tinha um marco de referência, a Política Nacional de Alimentação, de Nutrição e Alimentação, o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia Alimentar para crianças até 2 anos. E, assim, é muita coisa, mas eu li tudo, eu fichei, sabe? Fez fichamento. Fiz fechamento de tudo. E aí eu sabia, na minha cabeça, pela prova anterior, eu achei que eles não fariam perguntas muito específicas, né? Porque era muito vasto. Então, na minha cabeça foi assim, eu tenho que entender essa política pública, eu tenho que entender as diretrizes gerais do guia, eu tenho que saber geral, né? E aí, antes da prova, eu li meu fichamento e foi até que tranquila a segunda fase. Eu achei a primeira bem mais difícil. Tá, a segunda fase, e foi uma pergunta nessa linha de 2019? Sim, foi em relação ao guia alimentar. O guia alimentar, o outro foi e foi uma única questão com uma redação. Isso. Então foi bem parecida a 2019, e obviamente a sua formação em letras deve ter ajudado a elaborar essa redação, certo, né? Espero que um pouquinho, né? Em primeiro lugar, não é para qualquer um. E agora você fez a matrícula, você já chegou a solicitar as equivalências de disciplina? Então, ainda não. Eu conversei lá na secretaria, né? E a gente vai ter, na verdade, uma reunião com uma banca de professores para ver direitinho qual semestre se encaixa melhor, né? E aí eles falaram que, se eu quiser, eu posso pedir dispensa das disciplinas, mas isso eu vou ter que fazer posteriormente, né? Ainda não tive essa reunião, porque as aulas começam só dia 12 de abril, né? Exato. E ainda não tive, assim, eles já mandaram um grade para a gente ter uma noção, já tenho o número, já fiz o cadastro no sistema, mas ainda não sei que semestre eu vou fazer, como que vai ser ainda. E essa reunião vai acontecer agora em março? Quando é que vai ser? Eu imagino que sim, eles falaram que vão entrar em contato, então... É que com essa fase vermelha se intensificando, agora a fase emergencial, né? A gente não sabe meu Deus. como vai ser. Porque como você estava no terceiro semestre, aí é muito do que o pessoal relata aqui pra gente, acaba sendo, você vai sentir isso, que acaba... alguns acabam solicitando todas as equivalências possíveis e outros acabam preferindo se encaixar num determinado semestre, até para ter o acompanhamento de uma turma, né, para fazer parte de uma turma desse primeiro semestre em diante, você vai pegar a turma em movimento. Então, isso depende do que você... Mas como eu não sei exatamente a comparação da grade, você já fez essa comparação da grade curricular da USP e da FMU, como é que é a diferença? Então, eu dei uma olhada por cima, né? E, por exemplo, o primeiro ano, anatomia, bioquímica, essas coisas eu já tive uma base, né? Então, eu imagino que eu vou pedir dispensa, né? Agora, o que segue agora aqui é microbiologia de alimentos, tem fisiologia, epidemiologia,
Aí eu acredito que eu vou pegar daqui para frente, sabe? Então, mas vamos ver, né? Reunião, não sei. Mas eu imagino que vai ser mais ou menos isso. Não, legal. E então só, bom, obrigado, bate-papo. A ideia era só registrar, como eu falei para você, esse ano infelizmente você não vai ter colegas bichos ali para sacanearem de transferência. Vai ter que esperar um ano para, mas é bacana porque eu espero que eles divulguem posteriormente a prova que você fez no site, mas geralmente essa informação ela fica perdida na cabeça de quem passou pelo processo de transferência, e a ideia de fazer esse registro é justamente registrar para os futuros interessados aí ter uma noção de como foi essa sua caminhada até a aprovação. Não, basicamente é isso, Thaís. Obrigado mesmo pela bate-papo, assim, registrar. E aí a gente vai publicar no nosso canal e vai ficar lá. Você vai ser guia para muitas pessoas aí, eu espero. Ai, que bom, fico feliz. Obrigada. Boa sorte nessa nova fase aí, lá na USP. Obrigada mesmo. Um abraço, Thaís. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.